Olá, você está no canal O Caçador de Curiosidades. Hoje vamos falar sobre o período imperial, sobre uma mulher espetacular e sobre um governador que deixou história. E obviamente que vamos falar sobre o nosso príncipe, o nosso imperador, D. Pedro I, o Desocupado. Em 29 de agosto de 1822, portanto uma semana antes da proclamação da independência, D. Pedro I, vindo de Santos, aqui em São Paulo, estava tendo muitas manifestações contra a sua regência, né? Ele era o regente aqui e ele veio aqui resolver os problemas que estavam acontecendo em São Paulo e foi até Santos, cidade dos Andradas, de José Bonifácio, Antônio Carlos Andrada e Martins Francisco Andrada. Eram três irmãos que dominavam a cidade de Santos. Eles eram lá os donos da cidade de Santos. E ele foi para lá e na volta de Santos, retornando de Santos com a sua cavalaria, ele, no dia 29 de agosto de 1822, ele acaba conhecendo uma moça muito bonita, paulista, chamada Domitila Castro e Canto Melo, a famosa Marquesa de Santos, um pouco mais à frente. Existem duas histórias sobre o conhecimento, como eles se conheceram. Uma é que eles marcaram, por intermédio do seu pai, que era um coronel açoriano, português, muito conhecido, ele teria marcado esse encontro na Câmara Municipal com a Marquesa e o D. Pedro. Por quê? Porque a Marquesa estava com dificuldade de se separar, de se divorciar do primeiro casamento, que foi o Felício. Ela casou com um cara chamado Felício Pinto Coelho. Era um alferes das armas, que era muito violento. Ela casou com 15 anos de idade com esse Felício. Teve 2 filhos, teve um terceiro que faleceu logo depois que nasceu. E lá em Minas Gerais, onde ela morou com esse Felício, ela teve sérios problemas, casou muito nova, com 15 anos, brigavam muito. Ele jogava, ele bebia, ele tinha muitos problemas de violência contra ela, até que em um determinado momento, quando ela estava na 3ª gravidez, ele a esfaqueou. Voltemos para 1822. Passou o tempo, mas ela não tinha se separado ainda. E a história conta que ela, o pai e um irmão que trabalhava com D. Pedro, era um tipo de um assessor de D. Pedro, da cavalaria, ele foi junto e foram tentar pedir a D. Pedro que ajudasse na separação e foi onde eles se conheceram. E uma segunda versão é que ela estaria passeando na rua, D. Pedro vinha com a sua cavalaria, ela estaria lá na Berlinda, eu mostrei o que é Berlinda, que veio de Berlim. Berlinda é aquele carro hipomóvel que você é carregado pelos escravos, fica na Berlinda. Ela estaria numa Berlinda e aí teria passado D. Pedro e eles teriam se avistado e teriam se conhecido. Existem essas duas versões. A partir dali, D. Pedro se apaixonou pela nossa Domitila, ela começou a gostar do D. Pedro também e eles começaram a ter um romance que foi lá de 1822, desde o dia 29 de agosto de 1822, até 1829. Foram 7 anos de romance. Neste período, a Marquesa de Santos morou no palácio lá no Rio de Janeiro, morou junto com a Leopoldina, nossa imperatriz Leopoldina, foi camarista. O D. Pedro, na cara de pau, colocou a Marquesa de Santos lá para morar. Disse que muitas vezes ele colocava a Marquesa de Santos à frente da Leopoldina e isso foi deixando a Leopoldina muito triste, muito triste. Ela foi entrando em depressão, foi ficando doente. E na sua última gravidez, em 1826, 11 de dezembro de 1826, Leopoldina faleceu. Ela teve uma infecção por causa da gravidez, parece que houve uma infecção e ela acabou falecendo muito debilitada e muito doente, em 11 de dezembro de 26. E aí começa a derrocada do casal que se amava, tinha cartas e cartas. A Marquesa era rejeitada pelo povo carioca, pelos brasileiros, em função do que acontecia dela morar, dela ficar no palácio. Acontece que em 27, o rei de Portugal determina que D. Pedro I se case novamente. Ele teria que se casar novamente. A situação no Brasil estava muito ruim, muitas revoltas, em várias províncias do Brasil estavam acontecendo muitas revoltas. Começaram procuradores, pessoas ligadas a ele, começaram a procurar uma mulher que quisesse efetivamente se casar com D. Pedro. Aqueles acordos de país. Quando a gente fala que D. Pedro teve uma amante lá no palácio, isso era uma coisa que sempre aconteceu, todos os reinados.
da Inglaterra, da França, de Portugal, em todos os lugares aí no mundo isso acontecia. Inês nasceu morta é um provérbio aí que nós falamos em função disso, né? E eu vou contar aqui no canal logo. É um fato em Portugal que aconteceu muito parecido com esse, em que o rei mantinha uma amante e depois surgiu esse Inês nasceu morta que eu vou contar mais pra frente. Mas o que aconteceu, minha gente? Em 27 começaram a procurar uma nova esposa e o Dom Pedro continuava com a amante já a Marquesa de Santos. Vou contar para vocês essa história da Marquesa de Santos. De Santos a Marquesa não tem nada. Acontece que na independência, durante o processo da independência, o José Bonifácio de Andrada, que tinha os dois irmãos, o Antônio e o Martins Francisco, eles eram lá donos da região de Santos. O José Bonifácio lutou muito pela independência, da qual Dom Pedro não era muito a favor. Ele resistiu e ele acabou brigando com o José Bonifácio, que era muito amigo. Era um dos melhores amigos. Eles brigaram, se tornaram inimigos e quando Dom Pedro foi dar o título de Marquesa, primeiro Arquiduquesa e depois Marquesa de Santos, a história conta que ele o fez para sacanear, para provocar José Bonifácio. Eu vou mostrar para vocês aqui, espero que vocês consigam ler, eu vou pedir para o meu editor colocar, um pequeno trecho de um texto que José Bonifácio escreveu sobre essa atitude de Dom Pedro. E ele fala da Marquesa se referindo a ela como uma prostituta. Então essa é a história da Marquesa de Santos. Mas de Santos ela não tinha nada. Ela não morou em Santos, ela não é de Santos, ela é de São Paulo. Então isso vocês precisam saber como curiosidade. 2 anos procurando uma esposa e em 1829 acharam uma princesa da Baviera chamada Amélia Lützenburg. Amélia Lützenburg aceitou casar com Dom Pedro, mas aceitou com a seguinte condição, que a Marquesa de Santos saísse do Rio de Janeiro. Nem no Rio de Janeiro ela queria mais a Marquesa de Santos. Podia sair do palácio, mas não queria que ela ficasse em Santos. E Dom Pedro, inclusive conta que essa moça era muito bonita, Dom Pedro aceitou casar com ela, até por interesses de coisas de Portugal, aí ele já estava vendo coisas de Portugal, e ele aceitou casar com essa moça e mandou a Marquesa de Santos, depois de muita briga, ela não queria, e foi briga, vou tirar, não vou deixar isso, não vou deixar aquilo, seus bens, aquela confusão toda, ela acabou aceitando. Em 1829 eles rompem de uma vez por todas e ela volta para São Paulo. E Dom Pedro se casa por procuração com essa moça chamada Amélia. Dom Pedro era um cara complicadíssimo e é por isso que eu o chamei de desocupado. Era um cara que teve 31 amantes, era um cara que só aprontava, era um cara que não aceitava conselho. Quem começa a ler todas essas histórias, lê muito, vê que realmente foi complicado. Ele proclamou a independência porque no dia da independência, José Bonifácio e a Leopoldina mandaram uma carta para eles que tinha vindo de Portugal. Os dois mandaram, dizendo que ele não era mais o regente e que era para ele voltar para Portugal. Ele não quis voltar e falou, não, a partir de agora eu não sou mais regente, eu sou o imperador do Brasil. E proclamou a independência. E o que é pior, né? Os brasileiros aceitaram tudo isso. E ele ficou como imperador desse período até 1831, quando ele abdicou, graças a Deus, abdicou aqui do Brasil. E foi embora. E quem não gostar que eu fale assim, até porque eu sou coronel da Polícia Militar, fique à vontade, mas é o que eu penso, é aquilo que eu leio. Que a maioria das pessoas acabam não se aprofundando muito. E quando a gente começa a se aprofundar, a gente vê coisas que deixam a gente abismado. Muito bem. Em 29 ele rompe, Marquesa de Santos volta para São Paulo, volta muito rica, porque ela fez um acordo com ele, todos os bens que ele havia dado para ela no Rio de Janeiro, todos os bens que ela tinha adquirido, joias, ele as comprou dela, ele apenas as comprou e disse que não comprou e não pagou nem metade do que deveria ser pago. Mas mesmo assim, ela ficou rica, muito rica. Porque eu sou rica! E veio para São Paulo. E Dom Pedro continuou como imperador do Brasil, casou por procuração com essa princesa, ela veio, se tornou a imperatriz por um período pequeno e ficou morando com Dom Pedro aqui por mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio. O que aconteceu? Dom Pedro teve 5 filhos. Para vocês perceberem como o romance de Dom Pedro com a Marquesa de Santos foi sério, ele teve 5 filhos durante esses 7 anos com ela, sendo que 2 meninas sobreviveram. Uma menina era Maria Isabel. Maria Isabel Dom Pedro adorava. Ficou com ele no palácio e a imperatriz nova, a Amélia, não aceitou criar a menina por ser filha da Marquesa de Santos. Ele teve que mandar ela para um convento aqui no Rio de Janeiro e depois, quando eles foram embora, ele levou ela e mandou ela para a França, para ela estudar na França, num lugar lá de freiras, e ela foi estudar na França. A outra filha do Dom Pedro com ela, que
sobreviveu foi a última. E essa aí, a Isabel Maria, Dom Pedro até achava que não era dele. Então ele não quis nem saber. E a Marquesa de Santos voltou, teve essa filha, e essa filha ficou com ela. E aí eu já vou abrir um pouquinho daquilo que nós vamos falar. O nosso querido e amado Tobias de Aguiar foi padrasto dessa moça. Essa moça teve problemas sérios no casamento, se tornou a Marquesa de Iguaçu, casou com um cara também que gastava todo o dinheiro dele, só trazia problema, bebia, traía, um monte de mulher. E essa moça disse que ela também tinha um comportamento complicado, xingava todo mundo, era uma moça muito complicada. E isso foi já no período em que a Marquesa de Santos estava com o nosso querido brigadeiro Tobias de Aguiar. Então essa é a história que aconteceu entre Dom Pedro e a nossa Marquesa de Santos. Muito bem, agora vamos um pouquinho para frente. Em 1831, vamos marcar as datas. 7 de abril de 1831, o nosso querido desocupado Dom Pedro I resolve voltar para Portugal. Por quê? Porque sua filha era a rainha de Portugal, ela tinha apenas 7 anos. E o seu irmão Miguel tomou na mão grande o poder e falou: não, ela não é mais a rainha, agora sou eu. E ele, vendo isso, ele falou: abdico do Brasil e volto para Portugal para brigar que ela continue sendo rainha. Vou brigar contra meu irmão Miguel. E voltou para Portugal. Diz que gastou todo o dinheiro dessa moça que ele casou, gastou todo o dinheiro dele, lutou durante 2, 3 anos por uma guerra civil, foi um problema lá em Portugal. Ele venceu essa batalha, mas em 1834, Dom Pedro I faleceu de tuberculose. Conta a história aí que ele tinha sífilis, que ele teria morrido de sífilis, mas não comprovaram nada, e o que está nos documentos é que ele morreu mesmo de tuberculose com apenas 35 anos de idade. Agora vamos entrar no que eu gosto, no que eu quero mostrar: o casal maravilhoso, a mulher maravilhosa e o cara maravilhoso que nós temos como patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Em agosto de 1831, o brigadeiro Tobias de Aguiar, ele foi um moço em Sorocaba, ele era muito rico, ele trabalhava com o pai, conhecia finanças, conhecia tudo, trabalhou na prefeitura, foi deputado 2 vezes. Em agosto de 1831, o nosso Tobias de Aguiar estava em São Paulo, bem na política, e Feijó, brigadeiro Feijó, que era do Partido Liberal junto com ele, o que ele fez? Ele baixou um decreto mandando criar as guardas municipais de São Paulo. Criaram as guardas municipais, a de São Paulo foi em dezembro de 1831. E o brigadeiro Tobias, na verdade, assumiu o governo, a província daqui de São Paulo, em novembro, ou seja, ele assumiu e depois de um mês ele mandou criar a Polícia Militar, os 130 de 31. 100 infantes, 30 cavalaria, e ali começou a história da nossa Polícia Militar do Estado de São Paulo, e que depois a rota deu nome ao nosso querido brigadeiro Tobias de Aguiar. Tobias de Aguiar conheceu, na verdade, a Marquesa de Santos em 1833. Ela já tinha comprado o casarão que hoje é da prefeitura, o casarão da Marquesa, ali do lado do pátio do colégio. Ela era uma mulher muito rica, dava lindas festas, e ela conheceu o nosso governador, o nosso presidente da província, e acabou tendo um relacionamento com ele até 1842 sem se casar. Eles não se casaram. Isso, inclusive, conta a história que causava um certo probleminha aí na sociedade, porque eles não eram casados. Mas em 1842, um pouquinho antes de estourar a Revolução Liberal, em que o brigadeiro Tobias era o líder, junto com Feijó, junto com os liberais que queriam um país livre, que queriam um país em que as províncias tivessem mais poderes, extinguir o poder moderador que o Dom Pedro I deixou na Constituição. Um pouquinho antes de estourar a Revolução de 1842, ele se casou efetivamente com a nossa Marquesa de Santos, e ele era governador, e ela foi a primeira dama de São Paulo verdadeiramente casada com ele. Só que logo em seguida estourou a Revolução, ele era o líder e ele teve que fugir para o Rio Grande do Sul. Fugiu para o Rio Grande do Sul, Duque de Caxias foi atrás dele, ele foi preso e foi levado para o Rio de Janeiro, na Fortaleza da Laje. Eu quero que vocês mostrem uma foto aqui da fortaleza onde ele ficou preso, um pouco mais de um ano, até ele conseguir a anistia. Tem um livro muito bonito que eu li, e a Marquesa de Santos foi até Dom Pedro II, escreveu uma carta, foi recebida por Dom Pedro II, que era o filho de Dom Pedro I, e pediu para ela poder ficar junto com o brigadeiro Tobias naquela fortaleza preso, e ele autorizou e fez altos elogios. Aquela dama, Marquesa de Santos, mulher forte, teve 14 filhos, ela teve 6
3 filhos com o Brigadeiro Tobias, sendo que conta a história que um dos filhos, o primeiro filho, se eu não me engano, se formou na primeira turma da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Tudo isso aconteceu e ela ficou lá um ano junto com o nosso Brigadeiro Tobias, e quando ele foi liberado, quando ele foi aliciado, ela voltou para São Paulo com ele, moraram juntos até 1857, quando ele faleceu. E agora, para terminar a história, eu quero contar aqui para o pessoal do meu bairro de Pirituba, para todos de São Paulo, mas eu quero contar. Eu moro num lugar aqui em Pirituba, no início de Pirituba, que é o lugar dos Anastácio. O coronel Anastácio era o dono de todas essas terras aqui. Em 1856, o nosso querido Brigadeiro Tobias veio e comprou todas essas terras do Anastácio. Aqui onde eu moro era a terra do Brigadeiro Tobias de Aguiar. A 300 ou 400 metros havia uma casa simples, um casarão simples, onde ele vinha com a Marquesa de Santos. Segundo a história, depois que ele faleceu, a Marquesa de Santos vinha, sentava com os escravos, aqui falavam que era até um quilombo, e ela sentava com os escravos, fumava o seu cigarro, isso já depois que o Tobias de Aguiar faleceu, porque ele faleceu em 57, portanto ele aproveitou esse terreno, essas terras aqui, durante muito pouco tempo, um pouquinho mais de um ano. Aí ele faleceu e ela continuou com essas terras até 1867, quando ela faleceu. Essa mulher foi maravilhosa, ajudou muita gente, ajudou na Guerra do Paraguai, ajudou hospitais, construções, um monte de coisa em São Paulo. Ela dedicou, doou dinheiro, fez obras, era de uma caridade fantástica. Está enterrada no cemitério da Consolação, tá certo? A nossa querida Marquesa de Santos, a primeira dama de São Paulo nesse período. E essas terras aqui, eu quero acabar contando o quê? Existe um casarão aqui, um casarão enorme, que todo mundo fala que é o casarão da Marquesa de Santos. Não é verdade. Esse casarão enorme, na verdade, ele foi construído em 1920. Em 1917, a Companhia Armon, que é uma companhia internacional, frigorífico, ela comprou esse terreno. A Marquesa de Santos já tinha vendido, a família dela já tinha vendido o terreno, e ela comprou esse terreno e construiu aquela casa para receber pessoas de fora, para servir de lazer para os seus trabalhadores, e era um casarão maravilhoso. Quando eu conheci minha esposa há 33 anos atrás, nós entramos naquele casarão, eu andei lá pelas pilastras, vi coisas ali eu já percebi que não podia ser da época da Marquesa de Santos. Eu falei, não é da época da Marquesa de Santos esse casarão. Mas o tempo passou e eu, curiosidade, estudando muito, percebi que não tem nada a ver. Agora nós vamos mostrar uma foto da casa que a Marquesa de Santos tinha com ele aqui, que era uma casa mais simples, e nós temos essa casa que era a casa da Marquesa de Santos, mais simples, que fica a 500 metros daqui da onde eu moro. Lugar bonito, gostoso, maravilhoso, e era onde ela ficava com os escravos, conversando, batendo papo e fumando seu cigarro. Faleceu em 1867 e deixou muita coisa bacana pra gente. E aí, para finalizar, a rota foi criada em 1969, 70, pela Polícia Militar do Estado de São Paulo e deu o nome ao nosso Brigadeiro Tobias de Aguiar. Obrigado, Tobias de Aguiar. Você foi um cara maravilhoso. Não esqueçam, deixem o seu like, curtam o canal, se inscrevam no canal para que a gente consiga se motivar e fazer com que esse canal cresça e fique cada vez melhor. Obrigado, um abraço!